E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Queridos irmãos e amigos da Igreja Remanescente, sejam bem-vindos à nossa série de estudo profético na mira das profecias. Na mira das profecias. E hoje vamos seguir com o nosso tema sobre os 144 mil, um tema muito importante, muito interessante. E hoje vamos a ver a segunda parte de nosso estudo sobre o selamento dos 144 mil. Aqueles que ainda não viram, não assistiram a parte número 1 de nosso estudo sobre os 144 mil, les sugiro que possam vê-lo para ter uma ideia mais clara de introdução, se é essa primeira parte, para compreender melhor a segunda parte do nosso estudo sobre os 144 mil. E hoje vamos responder as perguntas, tais como são: como os 144 mil serão selados? O que vai acontecer com nossos irmãos da igreja que não forem selados durante o selamento dos 144 mil? Ou seja, durante o selamento que vai ocorrer na igreja de Deus. Também vamos estudar o que vai acontecer depois do selamento. E a grande multidão, será que representa todos os santos da história, todos os santos, todos os salvos de todas as épocas? Hoje vamos focar sobre esses temas, sobre esses pontos importantes. Mas antes de começar, vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza durante o nosso estudo sobre o selamento dos 144 mil, segunda parte. Oramos. Eterno Deus, Pai nosso que está nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Agora, papai querido, vamos estudar a segunda parte sobre o selamento dos 144 mil. Te pedimos em nome de Jesus que possa nos guiar, nos levar a toda a verdade. E ajuda-nos, Senhor, de praticá-la em nossas vidas. Obrigado por ouvir nossas orações. Tudo isso nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de tu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos da Igreja Remanescente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o povo que guarda os mandamentos de Deus e também o testemunho de Jesus, que segundo o Apocalipse 19:10, que é o espírito de profecia. Sejam bem-vindos ao nosso estudo na mira das profecias. E o tema é uma série de estudo na mira das profecias. E o tema para hoje é a segunda parte dos 144 mil. E a primeira pergunta: como eles recebem o selo? Como os 144 mil recebem o selo? No nosso primeiro estudo, a primeira parte, vimos também que os 144 mil hão de ser selados antes da marca da besta, na última parte da igreja, da história da igreja. Ou seja, antes que saia o decreto dominical, ou a marca da besta, a lei dominical. Também vimos as características dos 144 mil, como podemos vê-los em Apocalipse 14. Eu fiz também, em vez de falar de Apocalipse 14, no minuto 21 do primeiro estudo, eu falei de Apocalipse 17. Na verdade, era Apocalipse 14. Por um erro, eu falei 17.
estava revendo o vídeo, eu vi que eu falei o capítulo 17. Ou seja, as características dos 144.000 encontramos em Apocalipse capítulo 14. Vemos também que era um número literal, não é um número simbólico, como muitos podem pensar. E hoje a gente vai ver, vamos dar mais detalhes para provar que os 144.000 não pode ser um número simbólico, mas um número literal. E muitas vezes, como dizem que é simbólico, tem que dizer também simbólico de quê? Por exemplo, quando falamos que o cordeiro é o símbolo, sabemos que o cordeiro é o símbolo de Jesus. Quando dizemos também que que os bezerros que matavam no Antigo Testamento, etc., os sacrifícios, tudo isso era um tipo, um símbolo do sacrifício de Jesus. O sacerdócio também levítico, os levitas que oficiam no templo, especialmente o sumo sacerdote, representavam também o ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. Então, quando falamos de um símbolo, temos que dar também um significado, ou seja, tem que explicar biblicamente o que representa esse símbolo. No caso dos 144.000, se é um número simbólico, tem que dizer o que representa esse número. Então, nós vamos seguir provando que o número dos 144.000 não é e não pode ser um número simbólico, senão um número literal. Muito bem. Vamos passar a nossa primeira pergunta, que diz: como é que recebem o selo? Como é que os 144.000 recebem o selo? No livro Maranata, página 244, um livro de Espírito e Profecia, a serva do Senhor nos diz: procuremos, com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144.000. Devemos procurar, com todo o poder que Deus nos tem dado, que o Senhor nos deu, nos tem dado, para estar entre os 144.000. E hoje vamos ver por que a serva do Senhor falou essas palavras tão cheias de significado. Né? Procuremos. Tá bom, vamos responder. Como eles recebem o selo? Antes de responder essa pergunta, vamos dar uma segunda citação que encontramos no livro Testemunho para Ministro, página 445, que diz assim: esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Que, mais uma vez, vemos que o selamento do 144.000 é o mesmo evento que foi mostrado a Ezequiel em visão. João também foi testemunha dessa tão assustadora revelação. Queridos irmãos, esse texto é um texto tremendo e cheio de significado para nós. É uma verdade dinâmica que encontramos aí. Ou seja, o que foi revelado para João no livro de Revelação, Apocalipse, era uma profecia que nós encontramos no livro de Ezequiel. Ou seja, o profeta Ezequiel e o vidente de João, o revelador, viram a mesma coisa, o mesmo acontecimento. Ou seja, o selamento dos 144.000 devemos encontrá-lo também no livro de Ezequiel. E vendo os capítulos de Ezequiel, o livro inteiro, o único capítulo que se fala de um selamento, de um evento similar, lógico, é o capítulo 9, o capítulo 9 de Ezequiel, o capítulo 9 de Ezequiel. Encontramos assim, Ezequiel 9, o mesmo evento. No livro de Testemunhos para a Igreja, volume 3, Testemunho para a Igreja, volume 3, página 266, a senhora White fala a seguinte palavra: o verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente
assaltam o povo de Deus. Em especial, na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144.000, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Nesse texto que acabamos de ler, no livro de Testemunho para a Igreja, volume 3, página 266, encontramos que a última obra que Deus vai fazer em favor da sua igreja, como diz na versão original em inglês, que diz a última obra que Deus faz em favor da igreja, em nome da igreja, embora aqui em português diz assim, a última obra da igreja, é o selamento dos 144.000 que hão de subsistir, né? Permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ou seja, uma verdade muito importante, que o selamento dos 144.000 não vai ocorrer no início da igreja, ou seja, na igreja primitiva, na igreja da reforma, nem tampouco no início da igreja adventista do sétimo dia, que começou depois do grande desapontamento, 1844, e que foi formalizada na sua Associação Geral em 1863. Estamos falando aqui da última obra que Deus vai fazer, a última obra que Deus vai fazer em favor da sua igreja, que é o selamento dos 144.000. Nessa última obra, o Espírito de Profecia nos fala que o povo do Senhor, o povo de Deus, vão sentir, vão considerar o pecado em seu caráter real maligno. Não vão brincar com o pecado, não vão pegar o pecado à ligeira, como se fosse algo normal, mas eles vão repreender, eles vão sentir que não devem brincar, não devem praticar o pecado, né? E de maneira muito mais clara e especial, no tempo dos 144.000, o povo do Senhor vai odiar e denunciar o pecado em todas as suas formas. Ou seja, o selamento dos 144.000, os que vão ser selados, não vão brincar com o pecado, vão odiar o pecado e vão denunciá-lo e vão considerá-lo em seu caráter como é real, algo real e também algo maligno. O texto segue, o texto continua, estamos lendo Testemunho para a Igreja, volume 3, página 266, o texto continua a dizer assim: isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra na figura dos homens com armas destruidoras na mão. O homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão na sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9:4. Aqui nessa parte aqui, vemos que a última obra que é feita em favor da igreja, que Deus vai fazer para livrar a sua igreja das abominações e também dos pecadores, Deus vai enviar um anjo para marcar, para selar aqueles que suspiram e que gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela, como encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4. E na página 266 do mesmo livro, a senhora White nos exorta a ler o 9º capítulo de Ezequiel, o capítulo 9 de Ezequiel. E isso que vamos fazer em seguida. Vamos ler. Peguem suas Bíblias, por favor. Ou, se não puder, vamos ler. Se não puder, você pode acompanhar a leitura que eu vou fazer agora, no livro de Ezequiel, capítulo 9, e vamos ler essa tremenda verdade
Tremenda verdade que encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 9. O capítulo inteiro vamos ler. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles o homem vestido de linho, com o tinteiro de escrivão na sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus, do Deus de Israel, se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Verso 5. E aos outros disse ele, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Verso 7. E disse-lhes: Contaminar a casa e enchei os átrios de mortos. Saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido, e ficando eu sozinho, caí sobre o meu rosto, sobre minha face, e clamei e disse: Ah, Senhor, Senhor Deus, dá-se-á caso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade. Porque dizem: O Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Verso 10. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, e cuja cintura estava o tinteiro, tornou com resposta, dizendo: Fiz como me mandaste. Aqui vemos um terrível evento, grande e terrível. Grande para aqueles que vão ser selados, e horrendo, terrível para aqueles que brincam, que brincam com o pecado, cometendo iniquidade, abominações na casa do Senhor. Ezequiel 9 é um dos capítulos mais assombrosos, mais assustadores de toda a Bíblia. Trata de verdade de um evento grande e terrível que revela o nosso destino como igreja. O capítulo 9 de Ezequiel revela o destino da igreja, o povo de Deus, o nosso destino como adventista. Por isso, é uma verdade muito solene, meus irmãos. Não podemos ouvir essas verdades e ficar do jeito como estamos. Temos que gemer, temos que suspirar e temos que denunciar e temos que repreender com amor os pecados. E nós também, como pregadores da palavra, anciãos, pastores, líderes da igreja, não devemos brincar com o pecado, não devemos tolerar iniquidades, pecados na igreja. Porque diz assim: a igreja será completamente diferente depois do acontecimento profetizado neste capítulo. É verdade. Depois de Ezequiel 9, a igreja será radicalmente diferente como ela está hoje. Os anjos de Ezequiel 9 são encarregados pelo Senhor para limpar a sua igreja, separar o joio do trigo. Ele falou bem. Eles vão separar o joio do trigo, vão eliminar o joio
o joio dentro do trigo. Então, de igual maneira, em Mateus 13, Jesus fala que os segadores, ou seja, os que vão tirar o joio do trigo, são os anjos, né? Muito interessante isso, muito esclarecedor, que Ezequiel 9 complementa Apocalipse 7. Apocalipse 7 fala do selamento dos filhos de Israel, dos 144 mil, mas Ezequiel 9 está falando do mesmo evento. Ezequiel 9 complementa o que fora mostrado a João em Apocalipse 7. Um fala do número dos que foram selados e outro fala de como vai ser o selamento, de como vai acontecer o selamento e o que vai acontecer com aqueles que não foram selados. Lembrando que, segundo o livro Testemunhos para Ministro, página 445, a serva do Senhor fala claramente que João e Ezequiel testemunharam a mesma coisa, o mesmo evento. Foram testemunhas do mesmo acontecimento. João viu o número e Ezequiel viu o evento completo, como foi selado e o que aconteceu com aqueles que não foram selados. Antes de eliminar o joio, vemos a obra, o trabalho do anjo selador. E isso vamos ler de novo os versos 3 e 4 para ter uma ideia mais clara do trabalho do anjo selador. Aí está a segurança do verdadeiro povo de Deus, do verdadeiro povo que luta, que trabalha, que se esforça para alcançar a salvação por meio do sangue de Jesus, por meio da fortaleza que encontramos no Espírito Santo. Leamos mais uma vez os versos 3 e 4. Diz assim: e a glória do Deus de Israel se levantou sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. Aí podemos ver no verso 3 claramente que Deus está presente no momento da purificação da igreja, no momento do selamento. Está claro porque ele mesmo acompanhou o processo, enviando seus anjos a selar e também a destruir aqueles que não querem se salvar, que não querem salvação. É claro, se você está na igreja, sabendo tudo o que nós sabemos, tudo o que está à nossa disposição para crescer espiritualmente, e em vez de crescer, nos tornamos praticantes de iniquidade, praticantes de pecados, e cometemos todo tipo de iniquidade, é um sinal claro que nós não queremos nos salvar. Não estamos desprezando a salvação que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. Então, temos que valorizar, temos que dar valor à nossa salvação. Não podemos ficar brincando, praticando o pecado. E no verso 4, aí está o anjo que vai selar. Disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Os que são selados são os que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem na igreja. Podemos mencionar algumas abominações? As pessoas vão falar, mas que abominações que há na igreja? Por que fala de tanto? Por que diz que Deus diz? Por que o texto diz? Por causa das abominações. Não podemos dizer que tem abominações sem mencionar algumas delas. Okay? Muitas vezes pregamos, deixa o pecado, não pratiquem o pecado. Mas muitas vezes também as pessoas não conhecem, não sabem o que é pecado. Não, às vezes praticam uma coisa pensando que é normal. Fazem coisas pensando que é bom, mas vamos mencionar algumas das abominações que encontramos na igreja de Laodiceia. Primeiro encontramos como pode dizer, uma falta de interesse nas coisas espirituais. Os irmãos não querem estudar muito, não querem estudar as profecias, não querem estudar os livros inspirados de espírito de profecia. Um desinteresse, uma falta de espiritualidade. Esse já constitui um pecado grande.
não oram, não leem a Bíblia, não leem muitas vezes a lição. Quando leem um pouquinho, qualquer tema espiritual cansam ele. Então, eles têm uma falta de interesse, de interesse nas coisas espirituais, para crescer espiritualmente. Também tem as modas que estão fazendo estrago na nossa, com o nosso, com, com as modas, né, com os nossos jovens, especialmente as mulheres. Muitas vezes queremos imitar as modas do mundo. Vamos na igreja de maneira indecente, mostramos o corpo. Aí vai na igreja, o que seria um escândalo. Mas pessoas vão mesmo assim, com roupas sensuais, como se fosse vai numa discoteca. Mas vão na igreja, vão, entre aspas, louvar a Deus, adorar a Deus com roupa indecente na igreja em Santo Sábado, que distrai a atenção, né? Que distrai a atenção devido a Deus, a adoração devido a Deus. Então, isso é uma das abominações mais terríveis da igreja. E isso é grave, né? Outra abominação que encontramos é a imoralidade sexual. O que está acontecendo com a juventude e mesmo com as pessoas adultas, às vezes até casados, né? Então, a imoralidade sexual não há limite. São poucos os jovens que namoram e não caem na imoralidade sexual. Então, temos que revisar, temos que avaliar como estamos perante Deus. E sem contar também o número de divórcios por causa da infidelidade matrimonial. O número alto de pessoas de divórcio na igreja. E divorciam mais, e às vezes o divórcio acontece por motivo fútil. Divorciam e casam outra vez, o que não era comum antes. Mas dia em dia está aumentando o número de divórcio. Por qualquer tipo de motivo, especialmente também por motivo de infidelidade. E também, uma das coisas, as festas pagãs, todas as festas pagãs nós estamos celebrando como se nada, por exemplo, como Natal. Sabemos que Cristo não nasceu em 25 de dezembro, perdão, de dezembro, mas celebramos, nesse dia celebramos e fazemos culto, e como se fosse celebrando uma mentira, né? Isso também é meio estranho, né? E se você for perguntar a qualquer adventista, dizer se Jesus nasceu 25 de dezembro, ele vai dizer, não, ele não nasceu 25 de dezembro. Mas se você dizer, mas por que celebramos? Talvez não vai ter resposta. Também temos que evitar essas coisas, festas pagãs que estão entrando na igreja, e em algumas culturas também festejam também o Halloween, que é um festa de demônio, claro, mas tem muitas pessoas que celebram o Halloween, especialmente nos Estados Unidos, São Valentim, etc, etc. Tem muitas festas pagãs que estamos celebrando. Temos que começar a revisar, a avaliar como estamos como povo de Deus, como temos caído, como nos temos afastado do alto motivo pelo qual Deus levantou essa maravilhosa e grande igreja, né? Que é o nosso povo, o povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus. Outra pergunta para ir mais rápido. O que acontecerá com os que não forem selados? O que vai acontecer com os que não forem selados pelo anjo selador? Verso 6, 5 e 6 nos dá a resposta. Aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Em outras versões fala, e começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Aqui vemos que depois de selar os que suspiram e gemem, aqueles que odeiam o pecado, que não brincam com o pecado, que colocam o pecado de lado, depois de selar eles, aí vem a ordem, passai pela cidade e ferir. Meu irmão, não sei se você está ouvindo ou está lendo o que estou lendo aí, está ouvindo e analisando o que estou dizendo aí. Vai haver um selamento.
está tendo o selamento. E depois do selamento vai ter uma matança, vai ter uma limpeza. Deus vai remover da sua igreja, eliminando todo o que constitui o joio no meio do trigo. Eu não estou dizendo isso me alegrando. É uma verdade terrível. Terrível e que também que é para mim primeiramente. Porque eu também sou parte do povo do Senhor. Por isso eu devo andar, eu devo fazer todo o possível pela graça de Deus e pela fortaleza do Espírito Santo, que Deus coloca à nossa disposição para nos fortalecer e nos guiar à verdade, para viver, para ter uma vida coerente com minha fé. Eu tenho que viver segundo a palavra de Deus. Nosso Deus coloca à nossa disposição todo o que precisamos para vencer. E diz assim: matai velhos, verso 6, virgens, meninos. Vai ser uma matança geral. Matança geral. Algo terrível. E por isso, entendemos melhor quando no livro Maranata, a serva do Senhor, nos fala que devemos procurar com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144 mil. Porque sabemos agora que quando acontecer o selamento, quando acabar o selamento, será dada ordem aos anjos que têm armas destruidoras na mão para matar, para eliminar aqueles que estão brincando com o pecado na sua igreja, começando, como acabamos de ver, pelos anciãos que estavam diante da casa. Querido irmão ancião da igreja, querido pastor, querido dirigente, como você está lidando com os pecados, as iniquidades que estão na casa de Deus? Será que você olha para essas coisas e você faz a vista gorda, que não vê e que não ouve, e fica agradável com todo mundo, em vez de denunciar o pecado, repreender o pecador para tentar trazê-lo de volta para Jesus? Meus irmãos, tem muitos anciãos, tem muitos pastores também, dentro da nossa denominação, que tem medo de levantar a voz contra o pecado. Tem medo de repreender com firmeza e especialmente com amor, porque o propósito de uma verdadeira repreensão é ganhar essa alma, essa pessoa para Jesus. Você não vai repreender alguém para afastá-lo de Jesus. É para aproximar essa pessoa mais de Jesus e ganhá-la para Cristo. Mas também não podemos ser tão coniventes com o pecado, vendo que o pecado está estragando, fazendo estrago na igreja, espalhando na igreja, e você como ancião, como pastor, como líder, como diretor de grupo, como líder de igreja, e você fica olhando e não faz nada. Então, se você não fizer nada, e começando comigo mesmo, que sou também ancião de igreja, se eu não fizer nada, então os anjos que vão purificar a igreja de Deus como está revelado em Ezequiel 9, vão começar comigo mesmo. Por isso, não podemos brincar com o pecado, nem também deixar o laissez-faire, ou seja, deixar passar e sem fazer nada e ser permissivo, e ser conivente, para ser agradável e receber o aplauso da multidão. Não devemos seguir dessa forma. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, o verso 16. Os falsos cristãos serão vomitados da boca do Senhor. Como assim? Como o joio será lançado fora do campo, da igreja. Aqueles que forem nem frio nem quente, ou seja, em cima do muro. Você sabe que tem muitas pessoas aparentemente fortes na igreja, forte e firme na igreja, e estão espiritualmente em cima do muro. Em cima do muro não significa que você ainda não é adventista, que está mais ou menos indeciso. Em cima do muro pode ser também ser membro da igreja, né? Ser mesmo ancião, um líder da igreja, e no tocante à verdade, no tocante ao viver o que é a verdade, estamos nem frio nem quente. Isso está na Bíblia. Isso está no Apocalipse 3,
o verso 16, falando da igreja de Laodiceia, e sabemos que a igreja de Laodiceia representa a última igreja, a última parte da igreja cristã, a igreja que, como diz o nome, Laodiceia, o povo que fala do juízo, o único povo que fala de um juízo, que fala de um juízo investigador no santuário celestial, que vai se tornar também, mais logo, o juízo dos vivos, né, mais tarde, é o povo da Odisseia, o povo da Adventista, que nós acreditamos o povo do julgamento. Então, em cima do muro é ser nem frio nem quente, ou seja, nem um mundano totalmente declarado, também nem um cristão, nem um cristão totalmente 100%, vou dizer, né? Nem um cristão 100%, nem um mundano 100%. Está entre os dois, assim, mais ou menos. Entre o mundo, entre Satanás e Cristo. E quando nós estamos nessa condição, seja meio cristão, meio mundano, para Jesus estamos totalmente do lado errado. Não 50%, estamos totalmente do lado do inimigo. Então, por isso devemos procurar e nos esforçar para estar totalmente do lado de Jesus. Ezequiel, muitos ao lerem Ezequiel 9, dizem assim, isso não tem nada a ver com nós, isso já é história, isso não tem nada a ver. Isso já passou na destruição de Jerusalém. Muitos dizem isso, né? Mas vamos ver o que a serva do Senhor. Se você acredita no Espírito de Profecia, porque tem muitas pessoas que não acreditam, inclusive pessoas que são líderes, não? Que têm dúvida sobre o Espírito de Profecia. Mas vamos ver o que diz a serva do Senhor. Eu mesmo acredito nos livros de profecia, porque com esses livros, Deus nos ajuda a entender melhor que a sua santa palavra, né? O Espírito de Profecia explica a Bíblia, e nós não colocamos o Espírito de Profecia em cima da Bíblia, seja por em cima da Bíblia, seja o mais importante da Bíblia. Não, nunca. O Espírito de Profecia explica as partes que talvez não poderíamos entender sozinho, sem a ajuda do Espírito de Profecia. Então, a Espírito de Profecia ajuda, magnifica a Bíblia, magnifica Jesus. Os livros de Espírito de Profecia nos mostram como devemos viver mais perto de Deus. Por isso eu amo os livros de profecia. Fala de Jesus, fala do amor de Jesus, do amor de Deus. Engrandeça o sacrifício de Jesus, engrandeça a palavra de Deus. Então, alguém que diz ao Espírito que não acredita no Espírito de profecia é porque nunca lê. Nunca leu, nunca praticou. Mas quem lê, quem sabe muito bem das verdades que encontramos na profecia, sempre vai considerar, vai ponderar nos conselhos em que encontramos nos livros inspirados, que chamamos o Espírito de Profecia. No livro Testemunho para a Igreja, volume 5, página 211, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 211, a inspiração nos dá esse comentário sobre Ezequiel 9. Diz assim, sobre Ezequiel 9. Na verdade, o capítulo mesmo, o título do capítulo que estamos, dessa página aí, o título do capítulo é o selamento, o selo de Deus. Pode pesquisar no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. Você pode procurar pelo capítulo O Selo de Deus. Aí vamos ler aqui o texto, aqui, o parágrafo. Diz assim, aí vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus, os anciãos. Foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Os anciãos haviam traído os depósitos. Colocaram-se num ponto de vista de que não precisamos esperar milagres nem as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Essas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem, os anciãos dizem, né, segundo a inspiração aqui, o Senhor não fará nem mal, nem bem, nem mal. É demasiado misericordioso para visitar seu povo em juízos. Assim,
paz e segurança é o grito de pessoas que nunca mais erguerão a voz como trombeta para como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó seus pecados. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Adultos, jovens e crianças, todos perecerão juntos. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 211. Aqui vemos claramente, meus irmãos, que os anciãos são catalogados, são colocados como cães mudos. O que faz um cão? Lógico, um cão, quando se aproxima um estranho, um perigo, alguém que, um ladrão, etc., o cão começa a latir, a ladrar. E com o cão, o cachorro latindo, aí avisa o dono da casa, prevém, adverte também o perigo assim que se aproxima. Ou seja, o ancião deveria ser um sentinela, um vigia, alguém que cuida do povo de Deus. E quando se aproxima um perigo, avisa, diz assim, não faça aí, não vai por esse caminho, vá nesse caminho, ande assim, faz isso, não faça isso. É o trabalho do dever do pastor, do ancião, de um líder, de um dirigente da igreja. Mas aqueles que vão ser eliminados na matança de Ezequiel 9 são aqueles que são catalogados, que são chamados aqui como cães mudos. Cães mudos. Vem o perigo, vem se aproximar também vem que coisas ruins vão aproximar, em vez de advertir o povo, avisar o povo de Deus dos perigos que se aproximam, eles não fazem nada. Eles dizem, o Senhor não fará bem nem mal. O Senhor não fará bem nem mal. É misericordioso demais para visitar o seu povo em juízo. O Senhor é bom, paz. O Senhor Deus é amor. Isso que nós escutamos hoje. Isso que ouvimos na igreja hoje. Deus é amor, Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele não vai fazer nada. Que Deus... Essa coisa de Ezequiel 9 não é verdade. Ou seja, isso que nós... Aqueles que falam isso estão sem saber, cumprindo a profecia de Ezequiel 9, porque antes da purificação, esses líderes vão dizer ao povo paz e segurança, né? Paz e segurança é o grito de pessoas que nunca mais erguerão a sua voz. E no verso 11 de Ezequiel 9, vamos ler aqui, Ezequiel 9, aí, assim, eles falam mesmo, acho que é verso 9, o verso 9, né? Ezequiel 9, 9. Houve a insolência, né? Então me disse, a maldade da casa de Israel e de Judá, ou seja, não somente de Judá, mas de Israel, ou seja, as 12 tribos, né? É grandíssima e a terra se encheu de sangue, a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem, o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Estão dizendo que o Senhor não vê. Quando nós atuamos de maneira tão insolente, praticando pecado, cometendo iniquidade, e logo seguimos como se nada, cantamos, pregamos, damos estudo bíblico, mas praticando pecado, né? Vão cantar e depois de cantar, vai e pratica fornicação, adultério, fazem de tudo, falam mentira, enganam as pessoas trabalham para você, você não paga, deve, não paga, estão na moda, com mente mundana, comemos como qualquer mundano, não praticamos a reforma de saúde, comemos qualquer coisa, não ligamos se é carne de porco, não. Tem pessoas que é adventista, não liga, comem de tudo. E sabemos que devemos praticar a reforma para a saúde e evitar o alimento de origem carne, praticar o vegetarianismo, né? Começar a deixar tudo o que faz mal para o corpo. Não ligamos, não nada a ver. Deus é amor, Deus não vai ver isso. É comum dizer, Deus não vê. Deus não vê, é isso mesmo. O Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. E muitas vezes
como fazemos, do jeito como vivemos o cristianismo, é como dizer que Deus é tão bom e misericordioso, não vai castigar o pecador, não vai ver os meus pecados, somente vai ver que Jesus morreu por mim e que deu. Mas Deus também é fogo consumidor, segundo Hebreus. Deus é amor, lógico, a essência dele é o amor, mas não podemos tomar o dom gratuito de Deus para nos salvar como motivo para praticar a libertinagem. A libertinagem. Usar o evangelho como cobertor para praticar qualquer tipo de pecado e depois dizer que Deus é amor. Meu irmão, minha irmã, o momento chegou para sermos crentes de verdade, pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. O Ezequiel 9 dará, como podemos ver, dará início ao grande e terrível dia do Senhor. Será grande para os 144 mil selados e terrível para os hipócritas e incrédulos na igreja. Agradecemos ao Senhor porque Deus nos enviou agora essa mensagem para saber o que nós devemos fazer para sermos selados antes do acontecimento predito no livro, no capítulo 9 de Ezequiel. Agora, a segunda pergunta. Vamos a ver outra pergunta. Seguinte pergunta muito interessante. Esta matança de Ezequiel 9 não é o mesmo que as 7 derradeiras pragas de Apocalipse 16? Ou seja, as pragas de Apocalipse 16 não será a mesma coisa de Ezequiel 9? A resposta é não. Não pode ser o mesmo. Por quê? As pragas caem sobre a Babilônia, sobre os impenitentes que não vão aceitar a última mensagem de misericórdia. As pragas vão cair sobre a Babilônia, sobre um mundo que como prova de rejeitaram totalmente o amor de Deus. Porém, Ezequiel 9 vai cair em Jerusalém. Não podemos confundir as duas coisas. O Ezequiel 9 acontece em Jerusalém e fala sobre as 12 tribos de Israel, Judá e Israel, né? E acontece na cidade de Jerusalém, ou seja, na igreja, o santuário. E a serva do Senhor, no texto que acabamos de ler, que diz assim no página 200, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 211, diz assim: vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, no Babilônia, por isso a igreja adventista, nossa igreja não é Babilônia, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Comentando aí o Ezequiel 9, vemos claramente que Ezequiel 9 tem a ver com a igreja e as pragas têm a ver com Babilônia. Mas ambos eventos lidam com os ímpios. O Ezequiel 9 lida com, ou seja, elimina os ímpios na igreja, selando somente o justo, e nas pragas caem somente sobre os impenitentes, as pessoas que rejeitaram o amor de Deus com a última mensagem, né? Quando for dado o alto clamor. Outra pergunta. A matança de Ezequiel 9 será literal ou simbólica? Vai ser algo espiritual? Muitos pensam isso, né? Que diz, não, esse Ezequiel 9 vai ser algo espiritual, uma matança espiritual. Mas vamos ver o que também diz o espírito de profecia sobre este acontecimento. No livro Manuscript Releases, em inglês, Manuscript Releases, manuscritos publicados, em francês seria manuscritos inéditos, ou seja, manuscritos inéditos. Não sei como está em português, eu procurei, não achei ainda. Se alguém achar esse livro também me pode dizer. São vários volumes, muitos volumes, mas no volume 1, na página 260, na versão inglesa, aí, vamos ler o que diz a senhora White. Diz assim: estudem o capítulo 9 de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente. Contudo, o tempo passa e o povo está adormecido. O povo está dormindo. Recusem humilhar suas almas e ser convertidos. Vamos ler outra vez. Estudem o capítulo 9 de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente. Contudo, o tempo passa e o povo está dormindo.
recusam humilhar suas almas e ser convertidos. Aí que podemos ver claramente que Ezequiel 9 vai ser uma matança literal, né? Literal. Deus vai enviar um anjo selar seu povo, para selá-lo, guardá-lo, preservá-lo, como ele fez com a Páscoa no Egito, né, na terra de Gozen, segundo Êxodo 12. E todos aqueles que não foram selados, se aqui não tinham o sangue nos umbrais da porta, foram mortos. Igual que Ezequiel 9, todos aqueles que não forem selados, marcados pelo anjo selador, serão eliminados. E a condição para ser selado não é somente guardar o sábado, como podemos dizer. Tem muitos que pensam que guardar o sábado é o selo. Lógico, o sábado é o selo que está nos 10 mandamentos. Mas o selo do que estamos falando agora não é somente o sábado, né? Para ter esse selo, segundo Ezequiel 9:4, diz assim, temos que suspirar, temos que gemer por causa das abominações que se cometem na igreja. E uma dessas abominações que se cometem na igreja é a irreverência que encontramos no sábado e há uma falta de respeito também no guarda do sábado. O sábado chega, não estamos preparados. Falamos qualquer coisa no sábado. Tem pessoas também que veem televisão secular no sábado, filme, coisa assim. Colocam desenhos de qualquer tipo no sábado para os filhos, no sábado. Estou falando parentes adventistas. Fazem qualquer coisa no sábado. Lógico, essas pessoas estão guardando o sábado e estão guardando mal. Não tem o selo sábado. Também. A guarda do sábado, a falta de reverência no sábado, o falta de respeito para o santo dia do Senhor é também uma das abominações, né, da igreja, do nosso povo. Então aqui podemos ver também claramente que a guarda do sábado não é o selo, neste caso específico, mas para ter o selo temos que suspirar e gemer pelas abominações, muitas abominações que se cometem na igreja. Outra pergunta, diz assim, o que acontecerá depois da purificação registrada em Ezequiel 9? O que vai acontecer depois da purificação registrada em Ezequiel 9? E no Apocalipse 14, Apocalipse 14, os 144 mil são chamados de primícia, ou seja, são os primeiros frutos da grande colheita final de almas. 144 mil são os primeiros frutos, a primícia, são chamados de primícia, os primeiros que vão ser colhidos na grande colheita. Depois dele, deve haver outro grupo de santos vivos, porque os 144 mil não morrerão, vão ficar irrepreensíveis diante de Deus até a segunda volta de Jesus. Amém. Aleluia! Isso é uma grande verdade. E não são santos ressuscitados, porque eles hão de ser selados antes do decreto dominical, antes da marca da besta. Eles são somente os primeiros frutos, a primícia. Então, depois dele, deve haver outro grupo de santos vivos que vão vencer a besta também, que vão vencer, que vão triunfar sobre a besta. E isso encontramos no livro Apocalipse 7, verso 9, que vamos ler agora, que diz assim, depois dessas coisas, olhei que eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7, 9. Depois do selamento dos 144 mil, João viu uma grande multidão que ninguém podia contar. Não é de Israel ou de uma só nação, mas, diz assim, de todas as nações, mas os 144 mil são somente de Israel. De todas as tribos, os 144 mil são das 12 tribos de Israel. E povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aqui, Apocalipse 7:9 fala que depois do selamento há outro grupo, que é a grande multidão.
Ou seja, a grande multidão são os segundos frutos, ou seja, os que vêm depois do selamento dos 144 mil. E os 144 mil, a grande multidão, não pode representar a mesma coisa, não pode ser a mesma coisa que os 144 mil. São diferentes. São diferentes. E a procedência também é diferente. É diferente. E vamos provar isso agora, com a seguinte pergunta. Pode a grande multidão representar os salvos de todas as épocas? Porque muitas vezes somos ensinados, muitos pregam, ensinam que a grande multidão pode representar todos os santos de todas as épocas. Ou pode representar todos os santos vivos na volta de Jesus, na ocasião da volta de Jesus. Mas vamos ler um texto muito interessante. Um texto que tem uma verdade dinâmica muito importante que encontramos no livro O Grande Conflito. Um livro tremendo. Se você não leu esse livro ainda, eu exorto você a ler o livro O Grande Conflito. Isso está na página 665. 665. Vamos ler rapidinho aqui e dar uma breve explicação. Mais próximo do trono estão os que uma vez foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tição de fogo, seguiram seu Salvador com intensa devoção. Em seguida estão os que aperfeiçoaram o caráter em meio de falsidade e incredulidade, que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula. E os milhões de todas as épocas que se tornaram mártires pela sua fé. E além está a grande multidão que ninguém podia contar, podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e língua, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Apocalipse 7:9. Terminou a sua luta. Foi ganha a vitória. O ramo de palmas é um símbolo do seu triunfo. As vestes brancas, um emblema da justiça de Cristo que agora possui. Agora podemos ver que tem 4 tipos de grupos, 4 grupos de santos aí. Primeiro, vamos ver os grupos de santos. Mais próximo dos santos são os que uma vez foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições de fogo, seguiram seu Salvador com intensa devoção. Esse é o primeiro grupo. Aqueles arrancados como tições de fogo. Em seguida estão os que aperfeiçoaram o seu caráter em meio de falsidade e incredulidade. Que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão declarava nula. Esse é o segundo grupo. O segundo, aqueles que guardavam a lei de Deus quando os cristãos falavam que essa lei não existia, mas era nula. Temos o segundo. O terceiro grupo, vemos aqui os mártires. Os mártires. Aqueles que foram mortos por causa da sua fé. Que o primeiro que a ser morto por causa da sua fé, por causa do serviço a Deus, é o Abel. Os mártires de todas as épocas que tornaram mártires pela sua fé. Ponto. Vai dizer assim. E além está a grande multidão, que ninguém podia contar, etc, etc. São 4 grupos. Hoje não vamos entrar em detalhes sobre quem está mais ou menos podia sair nos 4 grupos. Mas o que é certo aqui, temos 4 grupos de pessoas. Aqueles primeiros que foram assim como se fossem tições arrancados de fogo. Aqueles que guardavam a lei de Deus quando os cristãos declaravam que era nulo. E aqueles mártires que foram mortos pela sua fé, lógico, como a palavra diz. E a grande multidão dos santos, né? A grande multidão que tem palmas na mão, que são de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7, o verso 9, etc. Aqui podemos ver claramente a grande multidão não é os santos, todos os santos de todas as épocas, senão a grande multidão, como diz Apocalipse 7, a grande multidão foram selados durante
vieram da grande tribulação e são selados depois do sexto selo. Depois do sexto selo. Ou seja, eles não foram selados no início da história do mundo, sino no final, no sexto selo. Apocalipse 6, o verso 12, né? Fala: havendo aberto o sexto selo, olhei que eis houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, e o saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Aí está falando aí do sexto selo. E aí diante, Apocalipse 7 fala também do selamento dos 144 mil e da grande multidão. Ou seja, esses grupos pertencem, pelo menos, no sexto selo. E como acabamos de ver aqui agora no texto, no livro Conflito dos Siglos, a grande multidão pertencem a grande multidão é diferente dos outros grupos de salvos que encontramos, que vamos encontrar nos céus. Ok, meus irmãos, vamos terminar nosso tema. Para encerrar, vamos ler no livro de Apocalipse, no livro de Isaías 66, o verso 15 a 20. Isaías 66, 15, os versos 15 a 20. Diz assim, Isaías 66, 15 a 20. Porque eis que vem, que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um tovelhinho, para tornar sua ira em furor, e sua repreensão em chama de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o seu juízo com toda a carne. E os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros, os que comem carne de porco e abominação e rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheça as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão minha glória. Virão e verão a minha glória. Verso 19. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, a Lude, flecheiros, a Tubal e a Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações, e trarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos e em carros e liteiras e sobre mulas, e sobre dromedários. Trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Aqui nós podemos ver claramente aqui, nesse capítulo, nessa passagem de Isaías 66, 15 a 20, vemos que Deus está por fazer um juízo. Ele vai chegar um juízo, no verso 16 diz assim, e os mortos do Senhor serão multiplicados, serão muitos. Vão ser muitas pessoas mortas pelo juízo que o Senhor está prestes a fazer. Diz assim, explicam aqui que se contaminam, comendo mal, etc, etc. E também, no verso 18, para assim, porque vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, virão e verão minha glória. Porém entre eles um sinal, e enviarei, os que escaparem, né, do juízo aqui, no verso 19, falam que os que escaparem do juízo, do verso 16, serão enviados a todas as nações. A todas as nações. Aí dão algumas nações, alguns nomes de nações na antiguidade. Aí. As ilhas longe, etc, etc. E anunciarão a minha glória. Ou seja, os que escaparem do juízo serão enviados a todas as nações. A todas as nações. Eles vão fazer uma obra pregando a verdade para as pessoas que ainda não conhecem de Deus. Ou seja, o juízo deve acontecer na casa de Deus. Primeiro deve acontecer na casa de Deus, porque os que escapem do juízo, os que vão escapar do juízo, são aqueles que já conhecem da palavra. Né? Diz assim, e porém tereis um sinal, vamos colocar um sinal, uma marca, e os que deles escaparem, enviarei às nações.
Tarsis, por Lud, Tubal, Javão, as ilhas remotas. Aí Deus vai enviar as pessoas, mas não são qualquer pessoas que vão ser enviadas. São pessoas que já conhecem a palavra de Deus. E diz assim, as ilhas que nunca ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios, entre as nações. E a única maneira para explicar isso é que os 144 mil, ao escaparem do juízo que Deus vai fazer na casa de Deus, eles vão conhecer, eles vão experimentar a glória de Deus com o juízo na casa de Deus. E como servo de Deus, como diz assim Apocalipse 7, verso 4, né? Que diz assim, verso 3, né? Assim, é assim, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem a árvore, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Eles, como são os servos do nosso Deus, eles vão ser enviados às nações para realizar uma grande obra de pregação. E no verso 20, ele fala assim, e trarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em carros, em liteiras, etc. Esses meios de transporte antigos. Claramente aqui, meus irmãos, vemos que o servo do Senhor, os 144 mil, farão uma obra de pregação ao nível mundial. Porque diz assim, eles vão trazer todos os santos, todos os filhos de Deus que estão espalhados entre todas as nações de todo o mundo. Eles vão ir em todas as nações e vão trazer todos os filhos de Deus, né, à casa de Deus. É maravilhoso isso. E isso que vão fazer de assim, e trarão ao meu santo monte, a sua igreja, a Jerusalém, diz o Senhor, como os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos, ou seja, uma casa purificada, não um vaso contaminado. Os meus são vasos limpos, purificados. Mas antes, Deus tem que purificar a sua igreja. Tem que fazer essa limpeza. E os que escaparem da matança, do juízo, que está aí no verso 16 do capítulo 66 de Isaías, os que escaparem vão ser enviados às nações. E que é de Jesus na Mateus 24, 14? É um texto que usamos muito, né? Mateus 24, 14. Diz assim, e esse evangelho, né? Vamos olhar aqui. Aqui vamos ler. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, a todas as gentes, então virá o fim. E Apocalipse, em Isaías 66 está dizendo praticamente igual. Diz assim, e trarão todos os vossos irmãos de entre todas as nações por oferta ao Senhor. Ou seja, a obra que esses escapados, os que escaparem do juízo, a obra que eles vão fazer é uma obra a nível mundial, cumprindo Mateus 24, 14. Eles vão trazer todos os nossos irmãos hoje. Fazemos campanha evangelística, muitas pessoas entram, convertem, às vezes a maioria sai outra vez, correm atrás, etc. É muito uma luta forte, grande mesmo da igreja para pregar e manter, conservar aqueles que entram, porque muitas vezes são convertidos por emoção, entram e querem sair, às vezes os que ficam muitas vezes são mornos, não tem nem frio nem quente, são meio mundanos, é uma luta. Mas aqui Deus está dizendo que os escapados vão trazer todos os nossos irmãos de entre todas as nações em oferta ao Senhor, em vaso limpo, e assim vão cumprir a profecia de Mateus 24, 14. E aí, como conclusão, a igreja vai ser assim, revestida da armadura da justiça de Cristo. A igreja deve entrar em seu conflito final.
formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Deve ela ir a todo o mundo, vencendo e para vencer. Aleluia. Hoje, a nossa condição é uma igreja cega, nua, uma igreja raiz, que está a ponto de ser vomitada na boca do Senhor por causa do nosso formalismo, nossa frieza espiritual. Mas glória a Deus. Glória a nosso Deus. Que isso não é o ponto final da história. O ponto final da história é que a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja purificada, a igreja remanescente purificada, sem joio, sem ímpeto no meio dela, vai ser como a lua, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. E deve entrar no seu conflito final, vencendo e para vencer. Que Deus nos abençoe enquanto aguardamos esse dia glorioso, enquanto estamos fazendo, pela ajuda de Deus, tudo o que está tudo o que nos é possível fazer para nos apartarmos de qualquer tipo de iniquidade, de pecado e começar a viver uma vida nova em Cristo Jesus. Uma vida que reflete o caráter de Jesus. Enquanto Deus, o anjo selador, está passando nas fileiras adventistas para selar, possamos ser um daqueles que vão receber esse selo. Que Deus abençoe vocês, você e a sua família. E você, querido líder, querido ancião da igreja, preguemos a verdade, exaltemos o povo de Deus, levantemos a bandeira de Cristo, a bandeira da verdade, porque Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos fazer uma oração final e depois vamos colocar outro tema. Nosso próximo tema vai ser sobre a colheita. Mateus 13. A colheita. Como Deus vai fazer a colheita? Como será a colheita? Lembrando que a colheita terá duas fases. A colheita no mundo, na igreja primeiro, e também a colheita no mundo. Fazer uma oração. Eterno Deus, Pai nosso que está nos céus, louvado e engrandecido seja teu santo nome, Senhor. Obrigado, Papai querido, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado pela verdade que tu nos dá através da tua santa palavra, a Bíblia, e também o esclarecimento, os conselhos importantes que encontramos no testemunhos, no Espírito da Profecia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por isso. Ajuda-nos, Pai querido, a praticar as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, por favor, a não praticar o pecado, mas a odiar o pecado e a exortar nossos irmãos a viver de acordo com a palavra de Deus, para sermos selados e sermos também preservados na hora de tentação, na hora do juízo que há de acontecer em breve na igreja. Obrigado por teu amor, obrigado pela tua misericórdia. Tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de teu Filho amado Cristo Jesus, a quem pertence a glória e a honra por todo sempre. Amém. Meus irmãos, até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Que de verdade possamos viver uma vida nova em Cristo Jesus e assim nos preparar enquanto há tempo, enquanto podemos nos aproximar do trono da graça. Amém. Até a próxima.